Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, rezando juntos, você em casa acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, formamos a comunidade dos discípulos de Deus, congregados ao redor da pedra fundamental, que é o Cristo bom pastor, e que a igreja nesse quarto domingo nos convida a celebrar, nos convida a relembrar traços daquilo que o Cristo representa, do que o Cristo é para a nossa vida cristã. Como se não bastasse esse elemento profundo, forte da nossa fé, o pastoreio dele exercido para conosco, o Papa Francisco nos convida também para que lembremos de rezar pelas vocações, 58º dia de oração, rezando pelas vocações, rezando para que os vocacionados dele tenham sempre como alento o pastoreio do Cristo, tenham como orientação, como critério de exercício de trabalho vocacional, o Cristo bom pastor. Precisa ser ele a nos conduzir sempre, precisa ser ele o norte do segmento. Por isso o Papa convida, retratando a presença de São José, o grande vocacionado. E o Papa, na carta que ele escreveu, retrata São José como um sonho, ou melhor, a vocação como um sonho, como um serviço e também como uma fidelidade. Esses elementos que fizeram parte da vida de São José, o vocacionado do Pai. O Papa traz essa memória bonita de José na vida cristã, de São José, como um padroeiro da igreja, como um patrono da igreja, agora como um homem virtuoso no qual nós olhamos e nos deixamos também conduzir por ele, pelas virtudes dele. Portanto, sonho, serviço e fidelidade, aquilo que José viveu. E Deus, olhando para o coração de José, viu nele um coração de pai. Por isso nós na igreja estamos celebrando-o como um grande personagem, patrono dela. Aquele que nas veredas, nas noites escuras da igreja, da vida da igreja, tem São José como guia, como protetor, como amparo. Eis os elementos que nos cercam e nesse itinerário aqui, olha a disposição, vários itens, sendo catequese para nós, elementos que falam da nossa vocação, falam do estilo de vida no serviço ao Cristo, na causa em que abraçamos alguns elementos. E está aqui o terço, está aqui a oração. Um vocacionado precisa ter sempre em mente que não se alimenta de outra maneira a relação com o bom pastor, senão pela oração. Antes, porém, está por base a aliança feita a Deus conosco. Porque temos uma aliança tão firme, tão concreta, é porque me possibilita também a caminhar na direção dele. Uma aliança de amor. Por isso que aqui estamos, dando a nossa resposta também de amor, e por isso a aliança aqui está representando esta realidade. A família, quão grande deve ser a nossa família e quão orientada deve ser também para os desígnios do Senhor. Também uma vocacionada, sendo sinal, sendo luzeiro na vida de hoje. A caminhada, né? As sandálias, somos peregrinos sempre. Um vocacionado tem que estar sempre a caminho, sempre na direção do pastoreio de Jesus, porque senão se acomoda, senão deixa de caminhar, senão trilha outros caminhos, mas se for orientado a ele, precisa ser sempre à disposição de quem está a caminho. E as sandálias aqui representam este símbolo bonito. A estola é o sinal da vocação sacerdotal. É o sinal daqueles que se consagram para exercerem, para serem também um pouquinho pastor à luz do grande, do belo, do esplendoroso pastor que é o Cristo. Por isso é também momento de rezar por nós, lembrar da oração a nós, quanta força, quanta sabedoria precisamos para nos colocar sempre na esteira dele, deixarmos-nos conduzir pelos ensinamentos, pela disposição dele. A chave, lembrando, o vocacionado, o nosso Pedro, o Papa Francisco, tem esse mandato. É ele que abre as chaves do reino dos céus para as graças e as bênçãos chegar até nós.
Poderíamos colocar aqui muitos elementos, mas esses falam da vocação. Esses acenam para a vocação, acenam para um chamado. E olhando para esses elementos, nos fortaleçamos sempre e lembremos da oração inicial. Apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos esquecimentos, apesar dos tantos apesares, que nós possamos continuar crescendo e tendo a graça e a presença do bom pastor, do Cristo, pastor verdadeiro. Com esses elementos, nós entramos na liturgia de hoje, que é belíssima, é uma catequese para nós, é um ensinamento para a nossa vida de fé, um crescimento, um amadurecimento na direção do pastoreio do Cristo. E as leituras mencionam muito, com grande ênfase, Cristo como pedra fundamental. Tanto que o salmista iniciava esse nosso momento aqui cantando, né? E convidando-nos a cantar também. Pedra fundamental. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a mais importante, a mais esplendorosa. E aí nós chegamos para a provocação desse nosso dia, com as leituras que nós ouvíamos. E falando do Evangelho, nós vemos a passagem bonita, Cristo bom pastor. Interessante percebermos alguns pormenores que a leitura nos apresenta. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui compreendamos, quando se fala de pastoreio, muito mais do que retratar uma realidade como ovelhas com muita passividade, é lembrarmos de que a ovelha tem um coração. Como ovelhas precisamos ter uma docilidade para com o Cristo, para com Deus. Tem uma fidelidade para com o seu pastor. E é isso que nós precisamos alimentar de modo especial no dia de hoje. Docilidade para com Ele, porque quem tem um coração dócil se aproxima com obediência, com dedicação, com empenho para perseverar no caminho. Por isso, menciona, Ele é o pastor, nós ovelhas. E Ele diz, eu não sou um mercenário, eu não estou aqui para usar, não estou aqui para fazer outras coisas, mas para dar a vida, para gastar a vida em prol da causa, em prol da ovelha. Por que fala isso? Porque lembremos o que o pastor na época de Jesus fazia. Ele era responsável, tinha muitas ovelhas e por isso ia a longa distância para levar as suas ovelhas às pastagens. Mas não poderia voltar no mesmo dia, por isso precisava pernoitar e por isso precisava também de quem cuidasse. E aí entra a figura do mercenário. Mercenário aqui não é um tom depreciativo, não está denegrindo a imagem de quem assim cuidava. Ele está apenas diferenciando, eu não sou como ele, a minha missão é muito maior. Por isso que ele vai dizer, eu sou o bom pastor, que cuida, que distribui os empregados para que cuidem das ovelhas. E tinha um contrato feito. Se aparecesse determinados animais, você combate, você defende as ovelhas. Mas se aparecesse um ladrão, um malfeitor, se aparecesse lobos, você pode fugir, preserve a sua vida em prol. Defenda a sua vida e a ovelha pode ser deixada de lado. E por isso, e aí nós entendemos porque Jesus fala, eu sou o bom pastor, não sou mercenário, mas eu estou para dar a vida, eu estou para conduzi-las, eu estou aqui para defendê-las. Por isso que Jesus é enfático em dizer, não sou como ele. Ele está fazendo esse serviço porque ele é pago para isso, ele é remunerado para isso, mas eu não. O que me envolve com vocês não é o critério econômico, não estou aqui por um contrato feito, mas eu estou aqui por causa de uma aliança de amor. A minha disposição é amorosa e não contratual. É isso que Jesus está dizendo. E por isso que ele diz, eu coloco a minha vida à disposição de vocês. Eu coloco a minha vida na frente da causa, para que seja sempre um alento, para que seja pedra fundamental, para que seja aquela base firme na qual nós a ovelha possa olhar e possa perceber, Ele é o Salvador. Ele é aquele que vem da parte de Deus para ser sinal de vida nova, de felicidade para nós. Ele é a pedra. E quando falamos de pedra, como rocha, como firmeza, como concretude,
Por isso que ele confere também a Pedro. São Pedro recebe esse mandato. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Por isso as chaves, para abrir os tesouros e das bênçãos a nós. E nós somos constituídos também pequenas pedras, tanto que São Pedro, na carta que ele escreve, numa das cartas, ele vai mencionar: nós somos pedras vivas para construirmos um edifício espiritual. Portanto, não é pedra de tropeço, não é pedra de escândalo, não é para ser dificuldade para os outros, mas é uma pedra como edificação, como elemento de construção, não como obstáculo. Portanto, nós, cada um que fomos batizados, recebemos esse mandato bonito, sermos também pequenas pedras para edificarmos esta construção espiritual, que é a igreja. Somos membros vivos, edificamos a igreja familiar, edificamos uma vocação à luz dessa rocha fundamental que é o Cristo. Pedras vivas. Ele continua nos chamando para assim sermos. E aí chegamos à provocação da segunda leitura que nós ouvíamos. Vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Muito mais do que uma nomenclatura por essa ou aquela vocação, vocação de pai, de mãe, de filhos, seja ela qual for. Lembremos, somos mais do que isso, porque somos filhos de Deus. E quando mencionamos filhos, mencionamos também como aqueles que são herdeiros. Herdamos a herança, a bênção de Deus. Essa é a nossa disposição. E para que isso aconteça, precisamos que também a nossa caminhada em direção a Ele continue acontecendo. É preciso que eu deixe Ele ser pastor, eu deixe o Cristo liderar a minha vida. E às vezes nós dizemos com muita facilidade: Cristo, Deus é meu tudo, é para Ele que eu abro o coração, eu rezo, faço a minha oração, vou na igreja quando possível. Está acontecendo a vida cristã, mas lembremos, deixarmos-nos pastorear por Ele é deixar Ele iluminar a minha vida, é deixarmos-nos iluminar pelos mandamentos, pelas virtudes que nascem da palavra de Deus. Essa é a disposição. Quando assim acontece, quando assim acontecer, Ele está sendo pastor para mim, porque eu estou abrindo a minha vida, deixando a vida dele ser luz na minha. Por isso, com essa disposição, nós possamos sempre caminhar, orientados pela vocação que temos, com muita disposição e com muita alegria. Ele pastoreia, mas é preciso que eu me predisponha a abrir o coração para esses ensinamentos que Ele me dá. Que o Senhor nos ajude, que nós, na nossa vocação, na nossa caminhada de fé, tenhamos Maria Santíssima como grande alento, São José como intercessor e o Cristo como rocha fundamental, para que, e quando assim ser, a vocação renderá muitos frutos para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor